Olá, povo de Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um canal no YouTube, canal Aprendendo a Palavra de Deus na EBD. Amém? Deus os abençoe, seja bem-vindo a estudar conosco. Sou o pastor André, pastor local de uma igreja ao qual, estamos ali com muito amor e carinho com a obra de Deus, da congregação ali no bairro Barra dos Coutos, em Visconde Rio Branco, Minas Gerais, setor leste de Minas. Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Um abraço a todos, irmãos do Ministério de Taubaté, tá? Como de praxe, um abraço aos nossos pastores, aos nossos irmãos obreiros, às irmãs, aos jovens, a todos, que faz parte da membresia da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Aqui estamos começando mais uma pré-aula, tá? Ao qual nós estudaremos no domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado a estar participando da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus também pelo culto ontem que tivemos lá na Barra, na nossa congregação ali, na avenida principal, a nossa congregação fica ao lado do posto Estrela, tá bom? Na avenida principal, ali no bairro Barra dos Coutos, para quem vai ali para o Abatedouro ou a Pif-Paf, tá certo? Pois bem, queridos, ontem tivemos ali um culto abençoado, primeiro culto das crianças ali, na nossa direção, já vai para 2 meses que estamos ali, e Deus tem abençoado. Depois do evangelismo abençoado pela manhã, à noite nós tivemos resposta de Deus, ali com as crianças do bairro, Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi um culto abençoado. Ali estava minha esposa, a missionária Cislene, a irmã Najara, o irmão Rafael, A todos ali, os nossos filhos, a Bárbara, o Ismael, todos, ali, a minha sogra, todo mundo ali envolvido naquele culto abençoado. Irmão Tarek, a tua esposa, a irmã Cleide, Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, tá bom? Do fundo do meu coração agradeço mesmo, tá? Que Deus possa nos abençoar e que venha mais evangelismo, que venha mais cultos abençoados, Para que a obra de Deus venha crescer cada dia mais, tá bom? Então, estou aqui, nós vamos começar mais uma pré-aula de número 8, tá? Do dia 19 de fevereiro de 2017. Qual é o título da lição? A bondade que confere vida. A bondade que confere vida. O texto áureo diz assim, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quero ler novamente. Texto áureo. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Verdade prática. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. Aí vem a leitura diária, que a cada um de nós podemos fazer aqui o estudo, Tem uma leitura para cada dia, De segunda a sábado, ótimas referências da Bíblia, que fala sobre, a bondade que confere vida, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao 26. Não vou fazer essa leitura agora, porque não convém, Vou deixar para você fazer junto conosco ali a leitura bíblica em classe mesmo, no domingo pela manhã na sala de aula, tá certo? Quero falar, como de sempre, alguns hinos sugeridos aqui. Peço a você, irmãos, que não deixe de louvar o hino na escola dominical ou no culto diário, Nós temos culto quarta-feira, culto de doutrina, sexta-feira, culto de libertação, ao qual nós temos ali como tema
derrubando muralhas, não é? Deus tem abençoado grandemente o nosso texto da leitura ali na Bíblia, se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Perdão, capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus. Até que no domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, o grande culto de adoração e louvor a Deus. Mas não deixe de louvar o hinos da harpa, irmão. Hinos da harpa, hinos que são abençoados. Você sente Deus ali quando você está entoando o hino da harpa cristã, tá certo? Irmão, qual é o objetivo aqui geral? É explicar o quê? Que a vida é um ato da bondade de Deus e que ninguém tem o direito de tirá-la. Ponto. Tá bom? Vamos reconhecer o quê? Que a bondade de Deus é firme e compromisso do crente para o benefício de outros. A bondade de Deus é o firme compromisso do crente para o benefício do outro. Nós vamos mostrar o quê? Que o homicídio é a destruição do próximo. Por isso Deus condena tal atitude. O que nós vamos mostrar, irmão? Que o homicídio é a destruição do próximo e por isso Deus condena tal atitude. Vamos explicar o que para os nossos irmãos queridos e alunos? Explicar o que? Por que precisamos ser bondosos e misericordiosos uns para com os outros, tá certo? Então está aqui o objetivo geral e o objetivo específico. Então, vamos aqui então na introdução, não é? E vemos que nessa introdução vai falar a bondade de Deus. Qual é a bondade de Deus? Que prosseguimos adiante, fazendo bem sem olhar a quem, não é? E fazendo menção daqueles dois mandamentos que Jesus nos ensinou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que queres que façais, o que queremos que faça para nós, façamos nós também aos outros. Nós estamos aprendendo aqui sobre a bondade que confere vida. Amém, querido? Vamos entrar então aqui. Olha, vamos ler aqui então, não é? Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu estou com a minha aqui. Você está com a tua? Vamos fazer a leitura então. Vamos lá, Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, não é isso? Capítulo, o livro que fala, capítulo 15, versículo 18 e 19. Vamos lá, queridos? Aleluia. Você que está chegando agora aí, né, nós estamos começando a nossa pré-aula, não é? Do dia 19, que vai ser agora no domingo próximo, tá bom? Eu vou fazer uma leitura aqui que se encontra assim no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz assim, ó: o que sai da boca, porém, procede do coração, e isto o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Quero ler o versículo 20 também. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar a mão não contamina ao homem. Eu quero atinar aqui no versículo 20, tão somente a parte A do versículo. São essas coisas que tornam o homem impuro. O quê? O que sai da boca, porém procede do coração. Então, a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é? Então, se o seu coração está cheio de bondade, você vai proferir bondade. Se está cheio de amargura, está cheio de ódio, está cheio de tristeza, ira, né? Então você vai proferir o quê, irmão? Só maldade.
para o teu próximo, tá certo? Então aqui, né? Tudo isso dentro da introdução aqui. Ele está falando sobre bondade, a que confere vida. Bondade que confere vida. O que é bondade, irmão? É fazer o bem, sem olhar a quem. E conferir vida é o que, irmão? É você saber que você ajudando o teu próximo, você está dando um ânimo de vida e você está dizendo para ele que vale a pena, né, nós fazemos de tudo para ter uma vida melhor e vivermos debaixo das mãos potentes do Senhor. Porque ainda há homens e mulheres tementes a Deus e que ouvem, escutam e que praticam a bondade do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, então. O primeiro tópico da lição. Quero deixar aqui a minha Bíblia aqui do lado. Bem? E vamos continuar aqui. Quero ler o primeiro tópico, tá? Quero deixar bem claro, aqui não é uma aula, é uma pré-aula, é uma preparação para os professores e para os alunos que vão estar na sala de aula no domingo pela manhã próximo, agora dia 19, aprendendo a lição de número 8, bondade confere vida. Então não é uma aula, é uma pré-aula, tá bom? Só para que você possa entender o que vai ser abordado no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, tá certo, querido? Portanto, você que é aluno assíduo, professor, não deixe para preparar a sua aula na hora, não é? Prepare antes, leia antes, veja as referências antes, né, na Bíblia Sagrada, para que você possa chegar lá e já estar já tudo preparadinho para que a sua aula possa ser uma aula boa, dinâmica, proveitosa, não é? E você consiga terminar a sua aula e todos possam ali compreender qual é o propósito da aula, tá certo? Então vamos lá. Primeiro tópico, bondade. O firme compromisso para o benefício dos outros. A bondade como fruto do Espírito, podemos afirmar que a bondade e a benignidade são frutos gêmeos. A palavra grega para a bondade é agathosune, tá? Palavra grega, agathosune. Esta palavra pode ser aplicada em relação a Deus como um ser perfeito e completo. Qual é a palavra grega que nós estamos aprendendo agora? Agathosune, tá bom? Que significa bondade, tá bom? Diz aqui que é duas palavras gêmeas, né? Benignidade e a bondade. Olha aí, certo? E vamos dar continuidade aqui na leitura, tá bom? Em relação à benevolência de alguém, como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade nobre, gerada por Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento. Quem já experimentou a regeneração em Jesus Cristo é nova criatura e naturalmente inclinado a fazer o bem. Olha aí, se você é nascido em Cristo Jesus, nova criatura você é. E aqui está dizendo o quê? Que nós naturalmente somos inclinados a fazer o bem. Vamos ler algumas passagens bíblicas aqui para nós vermos a questão da bondade, irmãos. Tá certo? Então aqui nós lemos aqui o primeiro tópico e o primeiro subtópico, a bondade como fruto do Espírito. Vamos ler aqui então algumas referências aqui na Bíblia Sagrada. Eu peço a você que leia junto comigo aqui, não é? Vamos lá, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vou abrir aqui na minha Bíblia também, tá bom? Para que nós possamos fazer a leitura e estarmos por dentro do que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2, versículo... Olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, aqui, irmãos, que tem hora que
A Bíblia, ela agarra aqui. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 18 de 1 Pedro. Diz assim, olha. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ou seja, você vai fazer a diferença. Você vai mostrar, não é, qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve ao Senhor. Não é? Porque quando você serve a Deus, você faz o bem sem olhar a quem. É claro que tem momentos, irmãos, que a bondade ela não pode ser confundida, não é? Bondade não quer dizer que você tem que olhar a pessoa fazer coisa errada, você passar a mão na cabeça. Não. Bondade é você fazer o bem independente. Independente. Tá? Então aqui, né, apóstolo Pedro, né, em sua primeira carta, em sua primeira epístola, está dizendo aqui, ó, tá no capítulo 2, versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Que coisa linda é ouvir a palavra de Deus. Nós passamos por algumas situações, né, com algumas pessoas, não convém falar o nome, mas nós não fomos lá brigar, nós não fomos lá retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, retribuímos o mal com o bem, fazendo sempre o bem. E quando isso acontece, a pessoa ela é assim impactada com a sua atitude. Poxa, fiz o mal àquela pessoa, a pessoa me retribuiu com o bem. Porque ela tem que ver, irmão, que quando você é nascido em Cristo Jesus, nova criatura é. Então tem que, não é, surgir o fruto do Espírito Santo, tem que gerar o fruto do Espírito Santo dentro de você. Você vai mostrar para essa pessoa que realmente você foi gerada, né, em Cristo Jesus. O velho homem morreu e nasceu um novo homem. O primeiro homem morreu e nasceu, né, outro homem. Quem é esse homem? Jesus. É necessário que o primeiro tombasse para que levantasse o outro. Adão morreu, Jesus nasceu, através de Jesus foi nos dado, né, o direito, né, e o poder de sermos chamados filhos de Deus a partir do momento que você aceita Jesus no teu coração e faz as vontades de Cristo Jesus em tua vida. Bem, querido? A bondade e misericórdia, hein, anda junto. E se você anda com Cristo Jesus, você tem que ter isso no teu coração também. Sempre fazendo o bem. Então aqui nós estamos abordando o primeiro subtópico do tópico 1. Tá certo? Temos mais referências aqui, ó. Vamos ver o que está dizendo ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Vamos ver ali. Olha que ali está falando sobre o Mestre, Jesus. Não é? Mas vamos aprender ali no capítulo 3, versículo 3. Vamos ver o que Jesus quer falar conosco. Não é? Olha só. E Jesus respondendo: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem nascido de novo. Você tem visto o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, gozo. Oh, aleluia! Em Cristo Jesus. É fazer a vontade em Cristo Jesus. Isso é viver o reino de Deus. É você mostrar o reino de Deus. O reino, irmão, tem o rei. E todo rei tem o seu súdito. E o súdito obedece ao rei. Porque o rei ele é bom. E nós estamos falando aqui do rei Jesus Cristo. O rei Jesus Cristo. E o rei Jesus, ele é tão bom que ele não te obriga a fazer nada. Pelo contrário. Ele só fala assim, né? Seja meus imitadores.
o que eu faço, fará maiores ainda as coisas que eu faço. Se realmente tem guardado a minha palavra no teu coração, na tua mente, como testeira, né, como os profetas, os sacerdotes usavam antigamente, uma caixinha amarrada na fronte, não é? Então, aí nós estamos fazendo o bem, nascemos de novo em Cristo Jesus. Jesus aqui está falando com Nicodemos. Nicodemos era mestre na palavra, era mestre na Torá, não é? Ele era um dos vamos se dizer assim, mestre da sinagoga, não é? Então, ali, Jesus estava ensinando para ele, era necessário nascer de novo. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, né, para que nós possamos continuar com a nossa videoaula, aqui, tá? Pré-aula, não é? Vamos continuar aqui, certo? A bondade de Deus, segundo o subtópico aqui do primeiro tópico. Estou falando que a bondade de Deus é singular. Ele é bom para todos os homens, independente da condição deste. A bondade do Pai pode ser revelada na sua provisão, pois ele faz com que o sol e a chuva se levante sobre o justo e injusto. Está lá em Salmo 145, versículo 9. Tá bom? Jesus ele não faz acepção de pessoas, não. De forma nenhuma. Se ele fizesse acepção de pessoas, como seria o mundo? Então eu e você também não podemos fazer acepção de pessoas. Tá certo, querido? Jesus é amor. Jesus é caridade, é bondade. Jesus é longânimo. Não é? E a bondade de Deus ela é singular. Ela é singular. Não é? Ele é bom para todos os homens. Olha aí. Ele é bom para todos os homens. Não é para uns, é para todos. Mas nós reconhecemos que Deus é amor, que Deus é bondade. Para que nós possamos também fazer o mesmo. Não é? Então, aqui está falando sobre o sol, sobre a chuva. Não é? Sobre justo e injusto. Se vivemos no mesmo mundo, não seria injustiça o sol nascer só para uns e não para os outros? Como é que poderia Deus, né, poder dizer que é justo? Justiça é você fazer o bem para todos e não ser injusto. Então Deus, ele manda o sol para todos e a chuva também para todos. Nós é que devemos olhar para a bondade de Deus e reconhecer como Deus é bom nas nossas vidas. Irmãos, tem como explicar isso? Da onde vem a chuva? O homem consegue fazer chover? A não ser que ele esteja mandado de Deus, como Elias, não é? Profetizou que não iria chover durante 3 anos e meio em Israel, e só iria chover segundo a tua palavra. Homem cheio de autoridade de Deus. Aí sim, caso contrário, eu estou dizendo, homem normal. Não é? Esses grandes cientistas, esses conseguem. Deus vem e quebra tudo. Ele mostra que ele é Deus. Ele quebra a ciência. Porque ele é o todo onipotente, onisciente. Não é? E onipresente em todos os lugares. Oh, aleluia! Que bondade, né, irmãos? É o amor de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro subtópico. Um homem bondoso e uma mulher bondosa. Aqui está dizendo sobre quem? Aqui tem um exemplo aqui de homem, Jó. E também de uma mulher chamada Dorca. Jó, ele era um homem justo. Ele era bom com seus empregados, com sua família. Ele fazia holocausto a Deus. Para que Deus pudesse, se alguma coisa seus filhos tivessem feito que desagradasse a Deus, Deus pudesse ali perdoá-los. Olha como que Jó era lindo, era em sua bondade, irmão.
Eu e você fazemos isso? Se não fazemos, devemos fazer, não é? Devemos ser justos. Ser justo. Não é aquela pessoa, como é que eu posso dizer assim, aquela pessoa má. Não, estou falando de ser justo, fazer justiça. Tá? O que é fazer justiça? É você procurar fazer o bem a uma pessoa. Né? Olha, aquela pessoa, ela, ainda que ela não mereça, eu vou ajudar, porque eu estou sendo justo com aquela pessoa. Porque amanhã, irmão, você pode precisar. E aí, ao invés da pessoa ser justo, vai ser injusto contigo. A vida, às vezes, ela é injusta com você mesmo. Como assim a vida ela é injusta com você mesmo? Porque, irmãos, você tem todo o tempo para você aproveitar diante de Deus. E quando você não aproveita isso, você faz injustiça, vem o retorno para a tua vida. Vem o retorno para você. Não é? É a lei da semeadura. Você foi injusto, a injustiça vem para você. Mas se você for justo, a justiça vem para você também. A justiça é um ato de bondade. Amém, querido? A justiça é um ato de bondade. Nós nunca podemos falar que Deus é injusto. Pelo contrário, Ele é justo. Por isso Ele é bondoso e misericordioso para comigo e com você. Então, Jó foi um homem exemplo, tá? De um homem bondoso. Dorca. Quem era Dorca? Era uma mulher, né? Era uma discípula de Jesus ali, que acompanhava ali os apóstolos. E ela era uma mulher costureira, ela fazia o bem fazendo o quê? Na sua profissão ali, ela arrumava roupas, costurava roupas para dar aos pobres. Não era o que ela podia fazer. E certa vez ela morreu. E ficaram todos ali tristes, todos ali, né, com seu coração ali cheio de tristeza. Porque Dorca, uma mulher justa, uma mulher de Deus, havia morrido. Mas Pedro, pela bondade do Senhor ali, temente a Deus, orou, clamou ao Senhor, e ali Dorca reviveu novamente. Passou mais um pouquinho de tempo ali com aquela igreja ali, tá certo? Então Dorca era também uma mulher bondosa. É o que nós devemos fazer, tá bom? Mulheres, sejam bondosas. Ajude o vosso marido, se for na obra de Deus, se for em casa, se for na rua com o vizinho, onde for, seja bondosa. Mostra que dentro de você tem fruto do Espírito Santo. Amém? Então aqui fala sobre a bondade. Quem ama o Senhor ama também o próximo. Mas esse amor precisa ser manifesto em ações. Não basta dizer que amamos, é preciso mostrar esse amor por meio das ações. O que você tem feito para demonstrar a sua bondade pelo próximo? Aí vai uma pergunta a você. O que você tem feito para mostrar a sua bondade ao teu próximo? Se você não fez, dá tempo ainda de você fazer, tá certo? Vamos entrar aqui no segundo subtópico. Aqui está falando sobre o homicídio, a destruição do próximo. Eu quero estar lendo aqui, olha, o primeiro subtópico do tópico 2. Então eu vou ler esses 3 subtópicos e aqui eu vou estar falando, né, sobre aqui, abordando aqui o assunto dentro desses 3 subtópicos. Vamos lá, o primeiro é o quê? Não matarás. Segundo subtópico, aborto, a morte de um inocente, indefeso. E o terceiro subtópico é o quê? O primeiro homicídio. Então, não matarás é o 6º mandamento, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Deus ali estava falando o quê? Ensinando o povo o que eles haveriam de fazer, para que eles não entrassem em condenação, porque ali havia muita injustiça, não é? Mas aqui Deus faz ali faz ali os seus mandamentos, não é? Escreve com o seu próprio dedo,
fala para Moisés passar para o povo. Então, primeiro, os 4 primeiros, vamos dizer assim, mandamentos ali, é de Deus para com o homem. Depois os 6 mandamentos é do homem para com o homem. Ali Deus estava ensinando como ele deveria viver no meio da alta sociedade, em meio à sociedade, tá certo? A sociedade ela era corrupta, não é? Era uma sociedade ali que necessitava de leis. Então Deus viu que era bom, então fez 10 mandamentos, não é? Os 4 primeiros de Deus para com o homem e os 6 mandamentos do homem para com o homem. Então aqui está dizendo, não matarás, você não tem direito de tirar a vida do teu próximo, e nem a sua própria vida. Não foi você que deu a sua vida, e sim Deus. Ele deu, ele pode tirar. Foi o que Jó falou. Deus me deu, Deus tirou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, não é? E nu eu voltarei. Ou seja, da terra, nós somos pó da terra, tá certo? Feitos pelas mãos de Deus. Então nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Então aqui está dizendo, né? Nós temos que preservar a vida. Nós temos que preservar a vida. A ordenança divina é bem clara, de forma que até a criancinha pode compreender. Não matarás. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Tá certo? E também aqui há várias advertências aqui. Nós encontramos no Pentateuco, não é? Os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Nós vamos ler ali. Nós temos ali o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, ali no Pentateuco, né, há várias advertências a respeito da violência. Então, Deus estabeleceu o quê? Leis para o homicídio doloso. Ou seja, o que é homicídio doloso, irmão? Tá aqui, olha. É quando a pessoa mata a outra intencionalmente. Ela teve intenção de matar. Homicídio culposo é quando você não tem intenção de matar, mas você precisou se defender e ali houve necessidade de, né, você se defender e a pessoa ali ocasionalmente veio a morrer. Então isso é homicídio culposo. Homicídio doloso é quando você tem intenção de matar. Então houve leis ali para que isso não viesse a acontecer. Certo? É bem claro, né? Quem com ferro fere, com ferro serás ferido. Tá certo? Então o Senhor Jesus aqui, o nosso maior exemplo de bondade e amor, reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. Olha aí, então quer dizer que se você proferir mentiras acusando alguém, essa pessoa pode morrer porque você mentiu. Seja a morte física ou seja a morte espiritual. Tá certo? Então cuidado aí com o que você fala aí, tá certo? Vamos ver em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos ver lá o que o Mestre Jesus vem nos ensinar. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Olha aí, Jesus ensinando aqui. Não matarás, mas se você matou, você está sujeito a ser julgado. Não é verdade? Se você matar alguém, você está cometendo um pecado. Então você vai ser julgado. E, às vezes, a consequência também pode trazer a morte. Então, cuidado, tá?
versículo 22, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo, será levado a tribunal. Mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Olha como Jesus, ele é justo. Tá vendo? A lei de Deus não pende só para um lado, ela pende para os dois lados, não é? E cabe a nós, eu e você, não é? A estar, a observar a palavra de Deus para que não venhamos a cometer um ato tão brutal ao ponto de nós sermos julgados, através do nosso julgamento também nós sermos mortos. Porque alguns, aqui no nosso país, né, no Brasil, não tem pena de morte, mas há alguns países por aí afora que tem pena de morte. E é pena de morte mesmo. Você foi julgado e a condenação é a pena de morte, então você vai ser morto. Tá certo? Vamos continuar aqui. O aborto, a morte de um inocente indefeso. Está aqui no segundo subtópico do tópico 2. Você tem direito, você mãe, você mulher, a qual Deus confere, lhe dá um dom, né, de gerar uma criança. Você tem direito de matá-la dentro do teu ventre? Você tem direito de, após ela nascer, você matar essa pessoa? Você, doutor, tem direito de matar uma criança dentro do ventre da mãe? Causar ali um aborto ali? O aborto espontâneo é uma coisa, mas o aborto ao qual nós provocamos, isso Deus abomina, porque só Ele confere dar a vida e só Ele confere tirar a vida. Deus, Ele nos visita antes mesmo de formarmos no ventre da nossa mãe, tá? Vou dar uma ajustada mais uma vez aqui na câmera para que você e eu possa continuarmos aqui nesta pré-aula, tá certo? Então aqui, irmãos, preste bem atenção o que diz, né? No sexto mandamento diz que não é para matar. Se a pessoa uma mulher está gerando, ela ficou grávida, então ela está gerando uma vida. A partir do momento que formou o coraçãozinho, e o médico consegue ouvir o coraçãozinho da criança, então já é uma vida. Eu não tenho direito de tirá-la. Então, observamos a palavra de Deus. Isso é um homicídio para Deus, tá? A lei aí, o nosso país aí está querendo aprovar o aborto. E não sei se já aprovou, mas pode até ser legal para a lei. Mas isso é ilegal para Deus. E você que aprovou essa lei, você que elaborou essa lei, você que sancionou essa lei, e todos aqueles que olham para a lei sem temor de Deus, vai ser digno de julgamento perante Deus. Porque só Ele pode dar a vida e tirar a vida. Tá? Vamos ler aqui uma passagem bíblica, onde fala sobre isso. Vamos ver aqui, para você ver que no ventre da nossa mãe, antes mesmo de nos formar, Deus já nos conhece, já nos sonda, já fala conosco, já nos visita. Vamos ler Salmo 139, versículo 16. Salmo 139. É bom nós irmos para a palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, para que ninguém possa dizer que não está escrito na Bíblia. Pois a Bíblia, ela é única. Mas você pode ler aí a Bíblia. E diga-se de passagem que toda lei é baseada na Bíblia Sagrada. Mas há pessoas que entendem de forma errada, errônea, e faz com que a palavra de Deus venha a ser deturpada, venha a ser mal entendida. Olha, Salmo 139, versos 16. Versículo 16, perdão, vamos ler aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma, tá? Sem forma. Olha só, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda.
Olha que palavra, irmão. Ainda informe, os teus olhos viram o meu. Ainda informe, os teus olhos viram o meu corpo. Olha só. Então, irmão, nós temos o direito de tirar a vida uns dos outros? Não temos. Tá? Não temos. Então, atenta-te. Você, mãe, que está querendo tirar a tua vida, ou você, irmão, irmã, que conhece alguém que quer tirar, né, quer abortar, quer tirar aquele bebê que está dentro do ventre dela, né? Dê para ela. Salmo 139, versículo 16. Fala para ela que ali já é uma vida, e só Deus pode tirar. E Deus já considera ali como vida. Ainda informe, ainda está formando ainda o corpinho, mas Deus o considera como vida. Então, ela não deve estar tirando esta vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, tá certo? Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico. O primeiro homicídio se deu ali no livro de Gênesis, não é? Capítulo 4, versículo, no versos 8, 11, tá? Ali está falando ali sobre Caim, que matou seu irmão. Por quê? Por causa da inveja e do ciúmes. Ele se sentiu enciumado, porque Deus atentava a, vamos dizer assim, não é, a oferendas, holocaustos, não é, o culto que Abel ali apresentava a Deus. Caim, muito enciumado, com muita inveja de seu irmão, né, se levantou contra o seu irmão e matou-o, não é? Mas qual foi, o que ocasionou com a Caim? Uma advertência. Ele foi banido. Ele foi, vamos dizer assim, repudiado por Deus. Ele andou um peregrino errante nesta terra, ele não tinha paradeiro, não é? Mas Deus havia falado para ele que ele não tentasse, aliás, que ele ficasse atento, né, ao que Deus estava falando com ele. Deus falou com ele: olha, o pecado está à porta. É isso que ele está batendo. Vigia, cuidado. Ele não vigiou, ele não teve cuidado. Ou seja, se preocupava só em fazer as coisas que eram para o seu bel prazer, mas não atentava ali para as coisas de Deus. Abel não, Abel já era diferente. Né? Então, irmão, você que não tem tempo para a obra de Deus, você que não tem tempo para as coisas de Deus, cuidado, cuidado. Tá? Você às vezes está se destruindo aos poucos e não está percebendo. Você está fora dos caminhos do Senhor e não está percebendo. Volte para os caminhos do Senhor. Atenda às palavras do Senhor. Cuidado, para que o inimigo não venha achar essa brecha e venha fazer com que você venha só cair, um abismo chamar outro abismo. Pelo contrário, quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, mas Deus, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus não quer que ninguém se perca, pelo contrário, quer que todos tenham a salvação. Tá certo, amado? Então, nesses três subtópicos aqui está falando, né, sobre morte. Né? E Deus aqui está repreendendo aqui para que isso não venha acontecer. Vamos entrar no terceiro tópico para nós encerrarmos essa pré-aula? Então vamos lá. Ó. Terceiro tópico. Sejamos bondosos e misericordiosos. Primeiro subtópico. Servindo ao outro com amor. Segundo subtópico. Ajudando o ferido. E terceiro subtópico. Ajudando os irmãos. Primeiro subtópico aqui. Ele está falando sobre servir o seu irmão. Jesus aqui declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós. Esse é um exemplo de bondade e misericórdia. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e também dar a sua vida por amor a nós. Aí nós entendemos ali, o salmista está falando, né, que o bom pastor dá vida à tua ovelha. Realmente, ele dá mesmo. Davi lutou com o urso,
Davi lutou com o leão, Davi lutou com o gigante, não é? Olha aí, tudo em favor, né, a uma vida. Davi lutou ali com a ursa e o leão, né, para proteger suas ovelhas. E Davi lutou contra o gigante para defender o povo de Deus. Isso é uma demonstração de bondade e misericórdia. E o que nós vimos em Jesus? Sendo que Davi, não é um tipo de Jesus, não é? Bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar direito à salvação, para nos dar vida. Tá certo, meu irmão? Então, vamos servir ao nosso próximo com amor, tá? Apóstolo Paulo, ele lá aos irmãos da Galácia, né? Ele vem falando, né? Para que nós venhamos levar a carga uns dos outros, suportando uns aos outros, não é? É o que nós devemos fazer também. Se você não faz, começa a praticar isso, meu irmão. Ajudando o ferido. Lembra lá no Evangelho de Lucas, ali, capítulo 10, versículo 25 ao 37, falando sobre ali a parábola do bom samaritano, né, que passou o sacerdote, o levita, não é? E ninguém ajudou aquele homem ferido, mas veio o samaritano, né, uma pessoa que morava em Samaria, ajudou aquele ferido, levou para uma estalagem e disse, ó, pagou, pediu para que o homem desse do bom e do melhor para aquele ferido, e se, além do que ele deixou ali, para poder pagar ali a hospedagem daquele ferido, passasse na volta, ele pagaria, não é, ao que foi gasto por aquele homem, tá? Então, e no subtópico 3 também fala em ajudar o seu irmão, né? Então aqui no subtópico 3 fala assim também, ó, não espere que seu irmão peça a sua ajuda. Se você sabe que ele está enfrentando alguma dificuldade e pode ajudá-lo, ajude-o. Também não espere receber a recompensa, faça por amor e bondade. A recompensa virá do Senhor quando então recebemos os nossos galardões. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Quero ler essa passagem na Bíblia para nós podermos dar a conclusão e encerrarmos a nossa pré-aula de hoje, tá bom? Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 41 ao 42. Olha só o que está escrito lá. Ó. Quem receber um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria a um desses pequeninos, porque por ser meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa ou o seu galardão. Então, meu irmão, fazer o bem sem olhar a quem. Conclusão, quem possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus, que um dia foi derramada em nossos corações. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Então, meu irmão, não aceite isso, não permita que ninguém venha defender um ato, né, brutal, que é a prática do homicídio. Ninguém tem direito de matar ninguém e nem de tirar a sua própria vida, e muito menos de uma pessoa indefesa, não é? Tirar a vida de uma pessoa indefesa, de uma criança, até mesmo uma pessoa adulta que não pode se defender. Ninguém tem esse direito, tá certo? Ninguém tem esse direito. A morte veio para mim, para você, devido ao pecado ter entrado no mundo, porque não havia morte.
tá? Havia só vida. Porque o pecado entrou no mundo, então a morte também entrou. Então, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a morrer, né? Seja de morte natural, não é? Ou uma morte provocada por alguém. Então, meu irmão, que Deus abençoe você. Essa é a nossa pré-aula. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Espero que tenha sido para você, tá bom? Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima aula no domingo pela manhã, no dia 19, tá bom? Tá? Que você e o seu professor possa aproveitar bastante nessa pré-aula aqui que nós fizemos para você, especialmente para você professor e para você aluno. Lembrando que nós estamos aqui no canal Aprendendo a Palavra de Deus na EBD, tá bom? É um canal no YouTube, tá? É voltado para aqueles que gostam e amam, não é? É amante da Palavra de Deus. Quero falar a você também que já está chegando, né, próximo aí do dia 23 aí de fevereiro, não é? Nós estamos aí, dia 23 de fevereiro, vai ser o último dia de você fazer a sua matrícula, tá? Na escola teológica, Crescendo na Graça e no Conhecimento, tá bom? Pelo Instituto IBAD. Nós estamos aí com as matrículas abertas, foi aberta no dia 1º de fevereiro e vai terminar no dia 23. Então venha você fazer a sua matrícula, custa apenas R$23, está incluso aí os materiais didáticos, tá? E no próximo mês, não é? Aí nós iremos pagar até R$70 mensal, tá? Até o término do curso. E terminando o curso, você vai ter o direito do seu certificado ou seu diploma, tá bom? De teologia, tá bom? Ou seja, você vai se formar em teologia, tá bom? Porém é o curso médio, tá bom? Um curso muito bom, pelo Instituto IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o pioneiro, onde muitos pastores aí, renomados aí, pregadores dos Gideões, passaram por ali. Eu tive o privilégio de me formar pelo IBAD e também quero estar compartilhando a você. Ajude-nos a compartilhar, tá bom? No YouTube, no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Ajude-nos a compartilhar para que nós possamos continuar com esse trabalho, com essa obra que está sendo maravilhosa para a minha vida e para a tua vida também, tá bom, meus irmãos? Fique com Deus, Deus vos abençoe. Demais, caso você queira aí ter mais informações, tá? Entra lá no Facebook /André Santos, tá? No e-mail radiopbandré@hotmail.com e no WhatsApp, tá bom? Para quem está fora da nossa cidade aí, código 32, o 99126 1220. Que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima pré-aula em nome de Jesus.